Pela misericórdia de Shri Guru e Shri Gauranga, continuamos a leitura do belíssimo Gopi Gita. Belíssima Gopi Gita, um dos 5 capítulos essenciais do canto do Srimad Bhagavatam, que é o coração de Krishna. Então, Srila Gurudeva está despejando sobre nossos ouvidos o néctar supremo de Braja Lila Katha. Então vou continuar lendo da onde acho que eu vou ler um pouquinho do que foi lido no outro dia, mas sempre bom ouvir Gurudeva repetidas vezes. Na verdade, não é possível que Lakshmi Devi tenha acesso a Braja, mas as gopis falam desta maneira porque estão embriagadas de prema. Elas só fazem descrever Vrindavana, que é tão doce e aromática, que Vaikuntha, o reino da majestade e da opulência, não pode se comparar sequer a uma partícula de sua poeira. Este é o significado da afirmação das gopis. Shayata Indira Shoeswad Atrahi. Na loucura de prema, as gopis prosseguem. E Vrindavana, Indira, está sempre presente e continuamente concede suas bênçãos abundantes. Deste modo, todos os Brajavasis, inclusive os passarinhos, os animais, as trepadeiras, as árvores, bem como os homens e as mulheres, tanto idosos quanto jovens, mergulham profundamente no oceano da bem-aventurança. Em meio a esta felicidade interminável, nós, gopis, e só nós, toleramos a dor, aturamos a intolerável dor no coração e choramos. Ninguém no passado jamais sentiu a aflição que nós sentimos agora. No momento presente, ninguém está tão aflito quanto nós, e no futuro ninguém jamais terá essa aflição. Em geral, dizem sobre nós: vocês Gopi são as mais queridas de Krishna, são mais queridas de Krishna do que qualquer outra pessoa. E nós também nos consideramos assim. Por que então você, ó Govinda, nos deixou aqui chorando? Isto é o que não conseguimos sequer pensar em entender. Imploramos que você volte e nos deleite a todas. Nós somos as suas gopis. Você nos aceitou como sua propriedade e nós também nos vemos como suas. Tavakarma. O Gurudeva continua. Pode parecer que este verso, expressando as palavras nós somos suas, é falado pelas gopis do grupo de Chandravali. Comumente, Shrimati Radhika e as gopis em seu grupo nunca sentem pertencer a Krishna. E, portanto, nunca falam assim. Pelo contrário, elas veem que Krishna é por direito delas. Contudo, uma análise cuidadosa deste verso revela que na angústia da saudade de seu amado, Shrimati Radhika e suas gopis podem falar assim também. A palavra Dishatam tem 2 significados profundos, ambos escondidos, ocultos. Segundo uma interpretação, Dishatam significa: por favor, apareça diante de nós para que possamos vê-lo. E a outra interpretação, segundo a outra interpretação, quer dizer: você tem que olhar para nós, você tem que nos enxergar pelo menos uma vez. Nós oramos para que você faça isso. E Krishna lhes pergunta: por que vocês estão orando para mim dessa maneira?
Porque estamos morrendo, respondem as gopis. E por que vocês estão morrendo? Porque você jamais encontrou gopis como nós. Você deve olhar para nós e deste modo fazer com que seus olhos tenham sucesso. Por quê? Pergunta Krishna. O ato de você nos ver vai satisfazer o objetivo de você ter olhos. E você vai pensar assim: eu antes jamais havia tido uma visão tão maravilhosa. Jai Shri Radha. Num capítulo anterior do Srimad Bhagavatam, capítulo 21, as gopis expressam este mesmo humor ao glorificarem a doce canção da flauta de Krishna. Naquela ocasião, elas disseram a Krishna: os olhos de quem testemunha a maneira como você lança olhares de suas laias sobre nós, como seus olhos simultaneamente praticam Archana, enquanto nossos olhos simultaneamente, vou ler de novo, os olhos de quem testemunha a maneira como você lança olhares de suas laias sobre nós, enquanto nossos olhos simultaneamente praticam Archana a você, esses olhos são plenamente exitosos. Você astutamente olha para Srimati Radhika enquanto ela toca a sua flauta de bambu e olha para você com olhares de soslaio. Quando esses olhares se encontram e confundem você, você quase que cai ao chão desmaiado. A sua coroa de pena de pavão treme e cai, e o seu chada amarelo escorrega do seu ombro. Aí Gurudeva continua. Agora, de novo, na Gopi Gita, as gopis dizem a Krishna que, ao olhar para elas, ele fará com que seus olhos sejam exitosos. E para esta afirmação ele responde: o que há de tão especial em olhar para vocês hoje? Eu posso olhar para vocês amanhã, ou no dia seguinte, ou a qualquer outro momento? Não, respondem os gopis. A sua beleza jovial pode partir a qualquer momento para não retornar jamais. Aí Gurudeva vai comentar. No Kirtan de Srila Bhaktivinoda Thakur, Shri Radha Krishna Vigyapti, Kelo de Divasa na Asibe Ora, Ebe Krishna que roubeu o Pai. Está escrito aqui sim, né, nesse Kirtan. Absorto, Srila Bhaktivinoda Thakur, absorto no humor das gopis, indica: hoje nós estamos prontas, amorosas, doces e belas ao extremo, e nossos corpos estão macios e aromáticos. Mas esse esplendor jovial pode nos deixar a qualquer momento. Ele pode sumir amanhã. Então, uma correção: quando as gopis dizem não para Krishna, que ele não pode lançar o olhar dele de soslaio a qualquer momento no futuro, elas respondem não. Elas respondem: a nossa beleza jovial pode nos deixar a qualquer momento para não retornar jamais. A última palavra deste verso é Vitimvate, que significa busca. As gopis dizem a Krishna: nós temos procurado você, tomadas por uma saudade intolerável. E por que vocês estão me procurando? Krishna pergunta. Apenas para nos mostrarmos a você, respondem as gopis. Ninguém neste mundo é tão belo e tão doce quanto nós somos. Se você olhar para nós pelo menos uma vez, os seus olhos e você próprio terão alcançado pleno sucesso.
Krishna questiona ainda mais. Por que vocês falam desta maneira? Nós o aceitamos como nossa propriedade, dizem elas. E você nos aceita como de você. Por isso, nós sentimos dor por você, não por nós. Em breve, o tesouro tão precioso de nossa incomparável beleza jovial sumirá. E se nós não tivermos mostrado essa beleza para você antes dela desaparecer, nós vamos morrer. Nós somos suas, mas você ainda não olhou para nós. É por isso que estamos sentindo uma saudade tão intensa de você. Vocês todas enlouqueceram, se tornaram mulheres loucas. Unmadini, Krishna responde. Por que outro motivo vocês falariam desta maneira? Há um mundo de diferença entre a loucura de uma pessoa comum deste mundo e o Unmada das Gopis. O coração de uma pessoa louca está de todo vazio, ao passo que um Unmada, que acontece nos corações das Gopis, é provocado por ondas de amor transcendental sempre viçoso por Krishna, à medida que brota em seus corações. Aí as Gopis dizem: se nós nos tornamos loucas, isto é total culpa sua, não é culpa nossa. Foi você que nos fez assim. Krishna pergunta: se vocês estão realmente sofrendo e sentindo tanta saudade como dizem sentir, por que não morreram ainda? Por causa de você, respondem elas. Nós quase morremos, mas não conseguimos morrer. Estamos naquele limiar, chatpat. A frase em hindi, chatpat representa o som de um peixe ou animal se debatendo antes um pouco de morrer, né? Quando o peixe fica fora d'água, faz chatpat. Krishna então chama a atenção das Gopis para o fato de que, na realidade, o prema verdadeiro não pode existir em todos os 14 sistemas planetários criados por Brahma. Ele diz assim: aquele que tem realmente prema morre imediatamente. Ele diz às Gopis. Mesmo que alguém que o tenha não morra, essa pessoa enlouquece e se torna inútil neste mundo. Então, como é isso que vocês continuam vivas? O fato de ainda estarem vivas é prova conclusiva de que não há prema em seus corações. Krishna está instigando, né, o sentimento das Gopis. As Gopis respondem com a palavra Dhritasava. Dhrita significa sustentado e Asava significa áreas vitais sustentadas. Se nós pudéssemos morrer, certamente já o teríamos feito, dizem elas. Mas nós ou demos nossa vida a você, ou você a roubou de nós. De qualquer modo, os nossos ares vitais agradavelmente, prazenteiramente moram em você, e é por isso que nós não morremos. Nós sabemos que você sente plena satisfação de nos ver ardendo no fogo da saudade e do pesar. E porque os nossos ares vitais moram em você, eles também sentem felicidade plena. Se eles estivessem em nossos próprios corpos, nossos
áreas vitais já teriam se incinerado há muito tempo. O seu único propósito, ao sair de nossa visão, foi para nos ver sofrer. O nosso sofrimento é o que você quer. É isso que agrada a você. Se nós de fato morrêssemos, você não teria nenhum prazer nisso, pois ninguém pode sofrer pois ninguém pode sofrer por você como nós sofremos. Uau. Gurudeva falando Bhagavad-gīta. Como a maior parte do comentário de Srila Jiva Goswami, continua Gurudeva, sobre este verso é semelhante a de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, eu vou apenas examinar as peculiaridades de suas explicações, as explicações de Srila Jiva Goswami. Srila Jiva Goswami explica o uso que as gopis dão à palavra Daita, que tem diversos significados. Um significado é amado e o outro é pleno de misericórdia. As gopis dizem: as dores da saudade que sentimos de você são intoleráveis. Com essas palavras, elas querem se referir ao segundo significado. Vendo-nos nesta condição, você deve ter misericórdia da gente, pois você é Daita. Você tem o tesouro de Daya, da misericórdia, Daita, dotado da misericórdia. E Jiva Goswami dá ainda outra explicação à palavra Daita, que ele toma emprestado, vamos dizer assim, do poeta chamado Kshira Swami. Daite chitam adate iti daita. Aquele que toma o coração de outrem chama-se Daita. Segundo este significado, as gopis proferem esta palavra para significar: você é Daita porque você nos tomou os corações. Por favor, devolva essa propriedade roubada agora mesmo. Daita também significa amante, ou aquele que pode dar tudo à sua amada. Srila Jiva Goswami explica que enquanto as gopis cantam este verso, elas choram para que Krishna as ouça e lhes conceda sua misericórdia. A misericórdia se manifesta especialmente para aqueles que choram amargamente por ela desta maneira. Uma criança que chora com todo o sentimento evoca a misericórdia de seus pais, que param tudo para atender às suas necessidades. As gopis não cantam sua canção de anseio na floresta, onde as árvores e as montanhas teriam obstruído o som de suas vozes. Elas saem da floresta e estão sentadas à margem da Jamuna. Agora, onde quer que Krishna esteja, ele poderá ouvi-las chorando e com certeza não conseguirá se controlar e virá até elas. Este primeiro verso da Gopi Gita é o Mangalacharana das Gopis, a sua abertura auspiciosa, e a sua canção continua, e à medida que a sua canção continua, a doçura extraordinária de seus humores aumenta passo a passo. Por todo o resto da canção das Gopis, elas falarão versos impressionantes, plenos de significados sublimes e ocultos. E a pessoa, ouvindo ou lendo esses versos, conseguirá assimilar os significados segundo o seu nível de percepção ou qualificação, absorvendo-se em práticas devocionais internalizadas, bhajana. Esses significados serão revelados para o coração desta pessoa. Para o devoto puro,
percepções sempre novas desses versos lhe sobrevêm cada vez que ele as lê. Em certo dia, certos significados profundos brotam em seu coração, e alguns dias mais tarde, mesmo mais significados e humores lhe são revelados. A princípio, à primeira vista, pode parecer que esses versos só podem ser explicados de uma maneira, mas os devotos elevados e autorrealizados de Shri Krishna, que estão constantemente ocupados em saborear o serviço a ele, conseguem extrair dos versos muitos significados profundos que estão, na verdade, em seus corações. Srila Vishnu Chakravarti Thakur está experimentando esses humores sempre renovados e, de fato, ninguém pode perceber ou explicar este assunto como ele faz. Jai Srila Vishnu Chakravarti Thakur, que Jai Srila Jiva Goswami Pad, que Jai Srila Gurudeva, que Jai. Segundo verso. Seus olhos têm a riqueza da beleza que eles roubaram das pétalas do lótus, mas seus olhos têm uma magia extra que os faz singulares, e esta magia é que eles podem roubar as qualidades de algo apenas por olharem para isto. Uau! Sharadudashaye Sadhu Jatasa Sarasi Jodara Shimushandisha Suratanatate Shukadasika Varadanignato Dehakingvadha. Belíssimo segundo verso da Gopi Gita. Tradução: Ó Krishna, Senhor do prazer amoroso, aquele que concede as bênçãos, nós somos suas servas não remuneradas. Você está nos matando com o olhar de seu, com a maneira como olha para nós, usando os olhos que roubam inclusive a beleza orgulhosa do verticilo dos lótus sumamente encantadores e nascidos bem alto, que desabrocham maravilhosamente em lagos durante a estação do outono. Acaso matar com um olhar não é considerado assassinato neste mundo? Forte, hein? Forte, forte, forte. No verso anterior, Gurudeva começa o seu comentário. As gopis disseram a Shri Krishna: nós temos procurado por você, incapazes que somos de tolerar a dor da saudade de você e ardendo no fogo dos desejos amorosos. Ele respondeu perguntando: que tristeza ou calamidade lhes provoquei? Agora, neste verso, as gopis dizem: você não está apenas nos fazendo tristes, você na verdade está nos matando. As armas não são os únicos recursos com os quais se mata alguém. Há outros meios também. A palavra Drisha refere-se ao olhar de Krishna. As gopis dizem: com o seu jeito de olhar com seus olhos de lótus, você está nos matando. Krishna pode perguntar: como estou matando vocês? E as gopis respondem: você está nos matando simplesmente por ser Suratanata. O imaculado passatempo amoroso do herói Nayaka e da heroína Naika em seu encontro solitário chama-se Surata. Su significa especial e Rata significa como se diz, convivendo com muito apego. O convívio do Nayaka e da Naika transcendentais
é tão completo e tão extraordinário que eles, na verdade, se tornam um só. Qualquer diferença entre eles se torna indiscernível. Há uma descrição de Surata no Sri Chaitanya Charitamrita, emanado da boca de lótus da própria Srimati Radhika. Essa descrição. Pahilehi raga nayana bhange bhela anudina bhadola vajinagela nasura mana hirama ramani dunhumana manubhava peshalajani. Syamadja Lila, 8º capítulo, verso 194. Esse é o capítulo chamado Shiraya Ramananda Sampada. Ai de mim, aqui é a própria Srimati Radhika que está falando. Ai de mim. Antes de nós nos encontrarmos, houve um apego inicial entre nós, ocasionado por uma troca de olhares. Desta maneira, o apego foi se desenvolvendo. Esse apego tem crescido aos poucos, mas não há limite para ele. Agora, esse apego se tornou uma consequência natural entre nós dois. Não se trata de que, devido a Krishna, o desfrutador, esse apego não se deve a Krishna, o desfrutador, tampouco se deve a mim, pois eu sou a desfrutada. Não é assim. Este apego foi possibilitado pelo encontro entre nós dois. E aí continua aqui. Esta troca recíproca de atração é conhecida como Manobhav, ou a mente do Cupido Krishna e minha mente se fundindo uma com a outra. Agora, durante esse momento de saudade em que você está longe de mim, é dificílimo explicar essas questões amorosas. Meu querido amigo, minha querida amiga, embora Krishna talvez tenha se esquecido de todas essas coisas, você pode entender e levar essa mensagem para ele. Mas durante o nosso primeiro encontro, não havia mensageiro entre nós, tampouco eu pedi a alguém que fosse vê-lo. De fato, as 5 flechas de Cupido foram a nossa intermediação. Agora, durante essa saudade, durante esse período de separação, essa atração se ampliou até chegar a um estado de êxtase, a outro estado de êxtase. Minha querida amiga, por favor, atue como mensageiro em meu nome. Porque se alguém está apaixonado por uma bela pessoa, esta é a consequência. Então, essa é a tradução do verso. Shri Krishna, Gurudeva diz, era Sika Sheka, aquele que é insuperável na arte de saborear a raça amorosa transcendental. E Shri Radhika é Mahabhava Swarupini, a própria personificação de Mahabhava, ou o desenvolvimento mais elevado da emoção transcendental pura. Este verso refere-se ao encontro de Rasika Shekara Shri Krishna e Mahabhava Swarupini Shri Radhika, no qual eles se unem para se tornarem como um só sob todos os aspectos, coração, corpo e alma. A união dos dois desta maneira chama-se Sambhoga Lila. O Ujjwala Lilama, em nota de pé de página, descreve Sambhoga da seguinte maneira: o único objetivo do amante e da amada, ao se encontrarem e se abraçarem um ao outro, é se encherem de bem-aventurança indescritível. O crescimento
desta bem-aventurança é conhecido como Sambhoga. As gopis dizem: com os seus olhos, você inspira em nós, você cria a inspiração em nós para Surata, para esse encontro. E então você se encontra conosco. Nata significa o Senhor, de modo que o entendimento genérico da expressão Surata Nata é o Senhor de Surata. Mas Nata também significa mendigar. Quando explicada em relação à palavra Surata Nata, a palavra Disha passa a ser Dishaiva Surata Nata, aquele que implora, que mendiga Nata, a união amorosa Surata com o seu olhar Disha. Quando as gopis usam este termo para se dirigirem a Krishna, elas querem dizer, com seus olhares de soslaio, você nos implorou por Surata, e ao fazer assim, você transmitiu aquele mesmo desejo de Surata aos nossos corações e nós enlouquecemos. Nesse estado, nos vimos privadas de qualquer capacidade de discriminar entre o certo e o errado, o bem e o mal. Estávamos prontas a lhe dar qualquer coisa que você mendigasse de nós, que você implorasse a nós. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur descreve este Surata Lila pristino em Surata Katamrita e também em Shri Sankalpa Kalpadruma, que começa com os dois seguintes versos. Vrindavaneshwari Vayo Gunarupa Lila Sobhagya Keli Karuna Jaladera Dehi Dasi Bhavani Sukayani Sada Sakanta Swamali Bi Parivritam Idam Eva Yache. Esse é o primeiro verso do Sankalpa Kalpadruma. Ó deusa de Vrindavana Shirada, ó oceano de toda a juventude, virtude, beleza, passatempos de prazer, boa fortuna, amor romântico e compaixão. Por favor, ouça-me, pois há algo que eu quero lhe dizer. Eu desejo me tornar sua dasi para servi-la e fazer você alegre quando você estiver com seu amado Shri Krishna e rodeada por suas sakis e manjaris. Eu lhe imploro isto. Shingarayani Bhavatim Abhisarayani Vikshaiva Kantavadanam Parivrityayantim Jitvam Chalena Harisani Jimanayani Samprapyatarjana Sudham Vishitra Bhavani. Sankalpa Kalpadruma, segundo verso. Nesse segundo verso, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur descreve o encontro de Srimati Radhika com Shri Krishna. Embora Radhika tenha ido à floresta apenas para se encontrar com Krishna, assim que ela o viu, logo deu meia volta e começou a voltar para casa. Com o anseio de servi-la, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ora: eu vou agarrar as suas vestes e à força puxar você na direção de Krishna, o oceano de Surata, e ele vai compeli-la a ocupar-se em sua bela Surata Lila. Nata significa tanto o mestre, o amo, o Senhor, quanto o pedinte. E também tem um terceiro significado, que é aquele que causa grandes calamidades e aflição. Krishna comunicar o seguinte com o seu olhar: eu posso satisfazer o seu desejo de Surata, eu também quero Surata de vocês. As gopis agora dizem: você incendiou o nosso desejo para termos este encontro especial e nós enlouquecemos com isso. Então, em meio à nossa Surata Lila,
você de repente desapareceu. Um exemplo, é possível dar um exemplo é possível dar como exemplo o caso da decepção que um homem faminto sente quando, estando prestes a começar a comer, aparece um macaco e lhe rouba o prato. Da mesma maneira, as gopis dizem que, privadas de sua sabedoria e sentido de julgamento, elas estavam dispostas a participar de Surata, que Krishna lhes mendigara com seus olhares de soslaio. Então, bem naquele momento, ele desapareceu. Então, no próximo encontro, vamos continuar esse diálogo, entendendo esse diálogo profundíssimo, o diálogo da loucura de Prema entre as gopis de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Sachinandan, Jaya Gaura Hari, Sachinandan, Jaya Gaura Hari, Jaya Sachinandan, Jaya Gaura Hari, Sachinandan, Jaya Gaura Hari. Jai Shri Radhe, Manchakalpataruvascha, Kripa Sindhubhyo Vacha, Pacitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha, Dandavat Pranam, Jai Shri Radhe.